Olá, pessoal. 우리가 하나님의 말씀을 펴놓고 서로 하나님의 마음을 읽을 수 있는 게 얼마나 감사한지. É muito gratificante abrir a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. 우리가 하나님과 함께 복받는 길을 가려면 하나님과 마음이 하나가 돼야 합니다. Para recebermos a bênção de Deus, nós temos que unir o nosso coração com o dele. 그래서 하나님의 마음을 정확히 아는 것은 다른 무엇도 아니고 성경 말씀입니다. Somente através da Bíblia nós podemos conhecer o coração de Deus. 하나님 우리에게 성경 말씀을 주셔서 이 성경 말씀을 통해서 하나님의 마음을 그대로 표현했습니다. Deus nos deu a Bíblia e através da Bíblia nós podemos conhecer o coração de Deus. 세상 어디에도 성경 말씀만큼 하나님의 마음을 정확히 표현한 데는 어디도 없습니다. Neste mundo não há outro livro senão a Bíblia que descreve muito bem o coração do homem. 그래서 여러분의 모두의 생각이 성경 말씀과 하나가 되면 여러분은 하나님과 한 마음이 됐다고 봐도 좋습니다. Por isso, seria muito bom nós conhecermos o coração de Deus através da palavra de Deus. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Desde criança eu frequentei a igreja. 근데 저는 어릴 때 제가 일본 산업을 다스릴 그때 1944년에 Eu nasci em 1944, quando a Coreia era colonizada pelo Japão. 내가 태어나고 딱 1년 만에 우리 일본의 독립을 E depois de um ano, a Coreia se tornou independente do Japão. 농담을 합니다. E eu fiz muitas brincadeiras. 태어나 독립운동을 많이 했어요. Quando eu era criança, eu fiz muitos exercícios pela independência da Coreia. E me perguntaram como. 누워서 하늘을 Deitado, eu comecei a chutar nos altos. 1년 지난 뒤에 1945년 8월 15일 우리 일본으로 대박. E depois de um ano, dia 15 de agosto de 1945, a Coreia se tornou independente do Japão. 그리고 이제 5년이 지난 뒤에 E depois de 5 anos, 한국은 남북 전쟁 큰 전쟁이. houve a guerra entre as Coreias. 전쟁은 정말 A guerra é uma coisa muito miserável. 전쟁에서 많은 사람 죽는 걸. Eu vi muitas pessoas mortas na guerra. 전쟁에서 정말 많은 시체도. Vi muitos cadáveres na guerra. 어린아이 진절머리가 나. E isso me dava muitos calafrios. 그리고 이제 다시 저희들 집에 어머니가 세상을 51년도 떠나시고. E a minha mãe faleceu em 1951. 저는 제 인생 전부는 불행으로 그려진. E na minha vida somente havia desenhos da infelicidade e das trevas. 1962년 10월 7일 Mas no dia 7 de outubro de 1962, 예수님을 만나기 전까지 até eu encontrar com Jesus Cristo, 전 온 세상이 다 어둡고 추하고. o mundo era trevas, era algo muito sujo, muito imundo para mim. 근데 어릴 때부터 교회를 다녔는데 E desde criança eu frequentava a igreja. 제가 이제 그 19살 되는데 정말 성경 말씀에 분명히 죄 사함을 얻게. E aos meus 19 anos, eu recebi o perdão dos pecados através da Bíblia. 내가 죄 사함을 받고 제일 먼저 누님을. E logo depois que eu recebi o perdão dos pecados, eu contei isto para minha irmã mais velha. 어머니가 세상 떠나실 때 누님은 15살이요. Minha irmã tinha 15 anos quando a minha mãe faleceu. 나는 Eu tinha 8 anos. 누님이 어머니 대신 나를 많은. E no lugar da minha mãe, a minha irmã cuidou de mim. 제 누님에게 E eu disse para minha irmã: 누님 나 죄 사. Irmã, eu recebi a salvação. 누님이 깜짝 놀랐어요. Ela ficou assustada quando escutou isso. 옥수야, Ei, Oksu, 어찌다 그렇게 된? o que aconteceu com você?
내가 죄 사함 눈이 기뻐해야 하는데 큰 걱정을 Eu 하시. estava achando que ela ficaria feliz, mas ela ficou muito preocupada. 세상에 목사님도 죄인이라 그러고 장로님도 죄인이라 그러는데 Até os pastores, os anciãos falam que são pecadores neste 네가 mundo. 뭐죄 사함도 어렵다고 그 말도 안 돼. Quem é você para você falar que recebeu o perdão dos pecados, você é justo? Isso não faz sentido. 들어봐라. Ei, Oksu, me escute. 곡식은 무릇 익을수록 고개를 숙이고 Os grãos, quando estão maduros, eles abaixam a 네가 cabeça. 참된 믿음을 가졌다면 겸비해야지. Se você ganhou esta fé, você tem que ser mais humilde. 죄가 없다 어렵다 그 무슨 교만한 Que 소리야. arrogância é essa? Você fala que não tem mais pecado, você é justo. 내가 잘 모르지만 Eu não sei muito bem, 너는 mas 신하의 큰 잘못을 저질렀다. você cometeu um grande erro na sua vida espiritual. 우리는 매주 토요일 저녁마다 우리 교회 청년들이 성가대도 하고 주일학교 Todos 반도 os sábados de noite, os jovens da igreja iam lá na igreja para ensaiar o coral e também fazer o treinamento dos professores do culto de crianças. 미리 같이 같이 합니다. E assim a gente fazia junto nestas aulas, esses treinos lá na Coreia. 그리고 이제 저녁에 성가 연습 E no período da noite chegava o momento do treinamento do 몇 coral. 곡을 연습하는데 E o coral cantava algumas músicas. 목사님이 처음에 축복 기도할 때 또 이제 O 성가 coral cantava quando o pastor dava a bênção inicial do culto. 찬송 부를 때 같이 부르고 Na hora do louvor, o coral cantava junto. 헌금할 때 또 헌금 노래를 연습. Na hora da oferta, o coral cantava. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 바치네. Tudo que eu tenho, eu ofereço sem poupar nada. 그리고 그 다음에 이제 성가는 설교 직전에 목사님 성경 봉독하고 나면 설교 직전에 E assim o coral também cantava antes da leitura bíblica do pastor. 그리고 마지막 목사님 예배만 축도할 E também na bênção apostólica, no final do culto, 또 성령을 합니다. nós cantávamos. 성부 성자 성신께 찬양과 영광 돌려보. Nós louvamos e glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 그 연습을 토요일 E assim nós ensaiávamos esses cânticos no sábado de noite. 우리가 지금 토요일째 그 연습 마치는 우리 교회 대부분 성가들은 찬송보다 대중가요를 좋아했기 E 때문에 todos os integrantes do coral gostava de cantar músicas populares. 마지막으로 대중가요를 합니다. E quando terminava o ensaio, a gente cantava essas músicas populares. 너무너무 그 노래 부를 때 신이 나. E a gente ficava muito feliz cantando essas músicas. 뭐 노란 샤스 입은 사나이. O rapaz que tem a camisa amarela. 저도 그 노래 참 많이 불렀어요. Eu cantei muito essa música. 노란 샤스 O rapaz que tem a camiseta amarela. 입은 그 사나이. O rapaz que não fala muito. 나는 좋아. Não sei por que gosto dele. 마음에 Não sei por que ele me encanta. 좀 더 할까요? Querem que eu continue? 미남은 아니지. Mesmo que não seja bonito, 씩씩한 생김 mas é muito valente. 나는 좋아. Não sei por que eu gosto dele. Não sei por que ele me encanta. A gente cantava essas músicas naquela época. 그리고 이제 마치고는 E quando a gente terminava, 여름으로는 이제 가수원에 가고 겨울엔 빵집 가. 그렇게 이제 청년들 참 재밌는 a gente ia para o parque, nós íamos para as cafeterias e passávamos um momento muito bom. 그날 성가에서 마치고 내가 앞에 나갔어. E naquele dia, depois que terminou o ensaio, eu fui lá na frente e eu disse, eu tenho algo para falar para vocês. 나 죄 사함 받아. Eu recebi o perdão dos pecados. 제가 죄 사함 받는 이야기 쭉. Eu comecei a falar sobre o perdão dos pecados que eu havia recebido. 그 당시는 우리 시골이라서 남녀 관계 거의 이렇게 참 가정처럼 자유로웠어요. Naquele tempo, lá no interior, né, a relação entre homens e mulheres era como se fosse uma família. 대부분 뭐말 놓고 그렇게 지냈는데 E a gente conversava. 박 선생 Ei, 죄가 있나 어쩌면 되노? Parque, o que eu 그런 faço? 질문을 많이 받았는데 Eu recebi muitas dessas perguntas. 그런데 내가 잘 대답을 해주지 못했어요.
Mas eu não podia responder direito para eles. 나는 죄사함 그 어떻게 이야기를 잘해줘. Eu recebi o perdão, mas não sabia como explicar. 그래서 제가 한 달 가까이를 만나서 죄사함 받아야 한다고 막 간절하게 얘기해요. Durante um mês eu falava para as pessoas que deveriam receber o perdão dos 우리 pecados. 가까운 청년들이 다 너 어떻게 해야 돼? 묻는다. 난 잘 알지 못해. Todos os meus jovens perguntaram, mas como que eu faço para receber? Só que eu não sabia explicar para eles. 가운데 길 가다가 여자 청년을 만났어요. E andando na rua eu encontrei com uma moça 참 우리 가깝게 지냈거든요. e realmente a gente era bem próximo. 어이 김 선생 어디 가노? Ei, Parque, onde você está indo? 그래 잘했습니다. Oh, sim, você está bem esses dias? 안 받아야 돼. Oh, você tem que receber o perdão dos pecados. Eu disse assim para ela. 근데 Mas, 그 사람이 나한테 뭐라고 하냐면 e ela me disse, 야, 박 선생 너 정신 차리라. ei, Parque, acorde. 그 뭐야? O que você está 네가 falando? 목사님보다 낫나? Você é melhor que o pastor? 목사님한테 가 이 얘기해라. Vai falar isso para o pastor. 그때부터 이상한 분위기가 형성되면 E aí o clima começou a ficar muito estranho. 처음에 내가 죄사함 받은 모두 막 가까운 데 사람들 저를 이렇게 꺼리기 시작. E as pessoas que estavam perto de mim começaram a distanciar de mim. 그한 번은 우리 그 청년들이 모이는 방이 있는데 Uma vez, né, havia uma sala onde os jovens se reuniam nessa sala. E na porta dessa sala tinha muitos 들어가서 sapatos. 이제 같이 문고리를 잡았는데 Peguei na maçaneta para entrar na sala 안에서 누가 내 이야기를 하고 있어. e lá de dentro alguém estava falando sobre mim. 박옥수 그녀 진짜 웃기는 녀석이야. Nossa, esse rapaz Parque, ele é muito engraçado. 지가 죄가 없다고 Eu conheço ele, ele fala que não tem mais pecado. 다 같이 또 나쁜 짓 둘이 같이 많이 했어. Nossa, a gente cometemos tantas maldades. 둘다 나쁜 짓 해놓고 Ele cometeu tanta maldade. 그 사람은 죄인이니까 당연하고 Eles falam que são pecadores, são normais. 난 죄사함 받다니까 나쁜 사람이 된 거야. E eu que recebi o perdão dos pecados sou o anormal. 내가 지를 아는데 지가 죄가 없다고 말이 돼. Pera aí, eu conheço ele, ele fala que não tem mais pecado? Que isso? 뭐가 어찌어찌 문을 확 열라다가 Eu queria abrir a porta, o que eles estão falando de mim? 내말 참 주춤됐어. Só que eu segurei dentro do meu coração. Eu soltei a maçaneta 돌아 나왔어요. e 그 voltei. 입구에서 예배당 문까지 상당한 거리인데 E havia uma distância entre a porta da sala até o portão da igreja. 그 나오면서 생각. E saindo eu pensei, 나는 그때 교회밖에 없었어. naquele tempo eu só tinha a igreja. 늘 교회에서 살았고 Sempre vivi na igreja. 이제 교회에서 모든 사람들이 다 나를 외면하는 것입니다. Todas as pessoas da igreja me deram as costas. 어느 날 예배 시간에 목사님 광고를 하시면서 E num culto o pastor estava dando os anúncios. 박옥수 선생 주일날 차 탔다고 수찬정지 처분을 내린다. Agora vamos dar um castigo para o Parque porque ele subiu no ônibus no domingo. Ele está proibido de participar dos cultos. 목사님 수찬정지가 뭡니까? Pastor, que proibição é essa? O que eu fiz? 죄를 지었으니까 성찬식에 참여. Já que você pecou, você não pode participar da Santa Ceia. 갑자기 내가 목사님 따님은요 하고 막 소리가 올라오는데 De repente eu pensei, mas pastor, e a sua filha? 목사님 따님은 전 어찌다 일요일에 한번 차 탔고 Porque no meu caso eu só peguei o ônibus no domingo. 목사님 따님들은 매 Só que a filha do pastor, todo domingo ela pegava o ônibus. 목사님 따님은 대구에서 학교를 다녔는데 Porque ela estudava na cidade de Tegu. 토요일 날 이제 학교 마치고 집에 옵니다. No sábado, depois que acabava as aulas, ela pegava o ônibus e voltava para casa. 그래서 주일 예배를 마치고 오후에 갈 때는 차를 타고 가지 그래 안 가거든요. E no domingo, depois do culto, no período da tarde, ela pegava o ônibus para voltar. 목사님 따님은 정기적으로 주일마다 차를 타는데 Mas a filha do pastor, todos os domingos, pega o 따님 ônibus. 이야기하고 내가 한번 차 탔다고 수찬정지 처분을. Só porque eu tomei ônibus naquele dia, ele está me proibindo de participar do culto? 내 마음에 목사님 따님은요 이만큼 올라 얘기를 하려고 했는데 Eu queria falar para o pastor, pastor, e a sua filha? 그 목사님이 입장이 곤란해질 것 같아서 이야기를 안 했어요. Mas eu não falei porque isso não seria bom para o pastor. 근데 너무 놀라운 것은 Mas algo incrível. 아무리 생각해도 Mesmo que acontecesse isso, meu coração estava limpo, 성경이 그렇게 말. porque a Bíblia está dizendo isso. 그 다음에 우리 앞에 간 선지자들 그 복음 유명한 분들은 다 죄산 받. E também as pessoas que escutaram o evangelho, todos receberam o perdão dos pecados.
그러면 성경을 읽고 읽으면서 E eu lendo a Bíblia, 놀라운 성경의 그 약속들이 내 마음에 임하. as promessas incríveis de Deus começaram a entrar no meu coração. 내가 예수님과 가까워졌고 Fiquei perto de Jesus Cristo. 예수님은 나에게 하고 싶은 이야기가 너무 많아. E havia tantas coisas que Jesus Cristo queria falar para mim. 그럼 이 성경 이게 66권이요. A Bíblia tem 66 livros. 이렇게 É um livro tão grosso assim. 1800페이지. Tem mais de 1.800 páginas. 여기 그림 하나도 없어. 전부 Nesta Bíblia não tem nenhum desenho. Não tem nada. 왜 그림 안 넣는지 아십니까? Sabe por que não há nenhum desenho? 예수님 하고 싶은 이야기 너무 Porque 많아. tem tantas coisas que Jesus Cristo quer falar para nós. 여기서 예수님의 마음을 다 찾을 수 있고 Aqui nós podemos conhecer e descobrir o coração de Jesus Cristo. 오늘날 참 많은 사람들이 죄 때문에 Hoje em dia, muitas pessoas estão no conflito do pecado. 제가 이야기를 많이 했습니다만 가나 대통령을 Já falei várias vezes, quando eu me encontrei com o presidente da Gana, 가나 대통령 진짜 겸비하시고 정말 realmente 지혜로운 foi uma pessoa humilde e muito sábia. 국민을. Ele amou o povo, a nação. 근데 그 대통령께서 그때 저에게 뭐라고 E 말씀하셨어요? o presidente, ele me disse naquele dia, 주치의가 나를 오래전부터 o 나를 meu médico particular, ele está me tratando há muito tempo. 내 약을 먹고 치료하는데 나아지 않고 점점 Eu estou 더 recebendo 심해진다. tratamento, estou tomando os medicamentos, só que está piorando a minha saúde. 최근에 와 점점 더 심해지니까 Está piorando a minha saúde. 전문의 한 사람 불러 같이 둘이 치료하는데 Chamei outro especialista para dar um 병이 tratamento. 조금 더 낫지 점점 더 심해지고 있다. Só que em vez de melhorar, está piorando. 나는 오늘 아침에 생각을 했다. Nesta manhã eu pensei, 내가 앞으로 5일 더 será que eu vou aguentar por mais 5 dias? 내 생 5일을 살. Acho que eu não vou passar de 5 dias. 내 정세로 봐서. Vendo a minha situação. 그리고 대통령 각하께서 저에게 말씀. E o presidente, ele me disse, 목사님 나는 문제가 하나 있어. pastor, eu tenho um problema. 내가 대통령이지만 Por mais que eu seja um presidente, 나도 죄를 지었어. eu pequei. 그런데 죄 사함을. Mas ainda não recebi o perdão dos pecados. 그래서 내가 Por isso estou com muito medo. 2012년 Foi em 2012, no mês de julho, 그날 제가 가나 대통령 곁에 있어서 너무 naquele dia eu fiquei tão feliz por estar do lado do presidente de Gana. 저는 정확하게 성경에서 죄 사함을 받는 Exatamente, eu descobri qual é o caminho para recebermos o perdão dos pecados através da Bíblia. 누구를 만나든지 성경에 정확하게 죄 사함 받는 길. Comecei a falar desse caminho para todas as pessoas que eu encontrei. 자, 이제 우리는 오늘 그 이야기를 좀 E nesta manhã eu quero falar sobre isto com vocês. 그날 가나 대통령 앞에 한 이야기. Aquelas palavras que eu disse para o presidente de Gana. 어떻게 우리 죄가 씻어지는지 Como os nossos pecados foram 내가 perdoados. 죄를 씻기 위해서 뭘 해야 O que eu 하는지 devo fazer para receber o perdão? 성경을 찾아 읽어보기로 합시다. Vamos procurar na Bíblia. 보편적으로 제3회 잘 아는 성경은 요한일서 1장 Todos conhecem esta passagem da Bíblia de 1 João, capítulo 1, versículo 9, sobre o perdão dos pecados. 요한일서 1장 9절에 보면은 Aqui no capítulo 1, versículo 9, 만일 우리가 우리 죄를 se confessarmos os nossos pecados, 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 e nos purificar de toda injustiça. 자, 여기에 보면 죄를 자백하면 우리가 깨끗하게 된다고. Aqui está escrito: se confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados. 문제는 뭐냐면 Mas qual é o problema? 오늘 많은 교회에서 목사님 이 설교를 가지고 하고 죄를 Hoje em dia, 자백합니다. muitos pastores pregam esta passagem e fala que nós devemos nos confessar. Todos os dias nós confessamos. 근데 죄 사함을 확실히 받은 사람은 Mas eu não consigo achar pessoas que receberam o perdão dos pecados.
그래서 죄가 사해졌다면 Se o teu pecado foi perdoado, 밥을 먹었다면 배가 불러야 se você 하고 comeu, você está farto. 병을 고쳤다면 병이 나아야 하고 Se você foi curado, você não deve ter mais a doença. 정말 우리가 그 일한 결과가 와야 하는데 Seu trabalho tem que ter um resultado. 제가 아는 저희들 교회 모든 사람 목사님 장로님 전부 다 지금 수없이 죄를 고백하고 자백하고 하는데 Hoje todos os pastores, todos os anciãos, todas as pessoas estão confessando os seus pecados. 그들 가운데서 내가 죄 사함 받다 확신하는 사람이 하나. Mas não tem uma pessoa que está convicta que seus pecados foram perdoados. 사모님들이 기도하는 Os anciãos oram. 거룩하신 하나님 Senhor Deus, Santo nosso Pai, 거룩한 성일에 nesse domingo 이 santo, 더러운 죄인이 para este pecador sujo 하나님께 기도를 e imundo, nós oramos a Ti. 하는 기도를 합니다. Eles oram muito. 더러운 죄인 예수님의 이름으로 Oramos em nome de Jesus Cristo desse pecador sujo e imundo. 당연히 죄인이라는 거예요. Ele está falando que ele é pecador, o pastor também é pecador. 근데 이제 왜 그러면 죄인은 언제 죄를 씻습니까? Então, quando o pecador será perdoado? 이제 오늘 한국의 많은 기독교 신자들이 Aqui na igreja, muitos cristãos, 여러분 자기가 그냥 교회에서 충성도 하고 헌금도 하고 봉사하고 인정을 받습니다. são reconhecidos porque estão trabalhando, estão ofertando, estão pregando. 아무개 장로는 정말 신령해. Oh, o fulano ancião, ele é muito espiritual, 성령이 충만해. está cheio do Espírito 사랑이 Santo, 넘쳐. está transbordando 믿음이 amor, 좋아. tem uma boa fé, 다 mas todos dizem que são pecadores. 왜 그렇죠? Por que isso acontece? 여러분 목욕을 하고 나면 깨끗해야 하고 Se você tomou banho, você deve estar 밥을 먹고 limpo. 나면 배가 불러야 하고 Se você comeu, você está de barriga cheia. 치료를 하고 나면 병이 나아야 하고 Se você recebeu um tratamento, está 죄를 curado. 씻으면 깨끗해야 하는데 Tem que estar limpo então agora. 죄를 씻었는데 죄인이다. Mas recebeu o perdão, mas ainda é pecador? 문제가 있는 것입니다. Tem algum problema aí. 그다가 이제 제가 성경을 읽었는데 E depois eu comecei a ler a Bíblia. 이사야에 있는 말씀을 한 절 읽었으면 어느 날 Eu li um versículo que está em Isaías. 이사야 34장 16절이었어요. Isaías capítulo 34, versículo 16. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. 자, 여기에서 성경이 말하는 Quando nós vemos nesta passagem, a Bíblia está dizendo: 여호와의 책을 하나님의 성경을 자세히 읽어보라. buscai no livro do Senhor e lede. 저는 이 말씀 다 성경을 자세히 E 읽어보라. assim eu comecei a ler com detalhes a Bíblia. 근데 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으니 Nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, 이는 여호와의 입이 이를 명하시고 그 신이 이것들을 모으셨습니다. porque é a boca dele que o ordenou. 여러분 부부가 되면 남자하고 여자하고 결혼하나의 쌍이 되고 부부가 되는. Quando o homem se casa com a mulher, ele se torna um par, um casal. 그래서 여러분 한쪽만 보면 모르지만은 양쪽을 다 짝을 찾아 Se a gente olhar só 맞춰보면 de um lado, a gente não consegue perceber. Mas quando nós unimos esses dois lados, nós podemos saber exatamente que é um par, é um casal. 옛날 시골 교회 부흥회 목사님이 오셔서 Antigamente, quando um pastor vinha para o interior, fazia aquelas campanhas, eles diziam para nós: 코끼리를 만지는 것과 같다. vida espiritual é como se fosse um cego tocar no elefante. 하나님이 코끼리를 만져봅니다. Os cegos tocam no elefante. 배를 만져본 사람은 Aquela pessoa que tocou na barriga do elefante. 코끼리는 벽과 같구나. Ah, o elefante parece uma parede. 다리를 만져본 Aquele que 사람은 tocou na pata 코끼리는 기둥과 parece uma 같구나. coluna, a pata do elefante. 코를 만져본 Aqueles que 사람은 tocaram na 이게 tromba 무슨 호수 같구나. parece uma mangueira. 정확히 만져봤습니다. Exatamente, eles tocaram. 부부만
일부만 봤기 때문에 mas só olharam por 정확히 partes. 몰랐다는 거죠. Não sabiam o por inteiro. 코끼리 다리를 보면 기둥 같고, Olhando para a pata, parecia uma 배를 coluna. 만지면 벽 같고, Tocando na barriga, parecia uma 코를 parede. 만지면 뭐 튜브 같고, Na tromba, parecia tubo. 이래지 코끼리가 다르다는 거죠. Então, para cada pessoa, o elefante era diferente. 성경엔 분명히 짝이 있는데 Com certeza, na Bíblia também toda a palavra tem o seu par. 짝이 없는 것이 없고, Não há nenhuma delas que não há o seu companheiro. 자, 이사야 34장 16절에 Em Isaías 34:16 너희는 diz: 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Buscai no livro do Senhor e lede atentamente. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 Nenhuma destas criaturas 하나도 faltará. 짝이 없는 것이 없으니 Nenhuma será privada do seu companheiro, 여호와의 입이 이를 명하셨고 porque é a boca dele que ordenou, 그의 신이 이것들을 모으셨어요. e é o seu espírito que os ajuntou. 이제 저는 그 다음부터 성경의 짝을 E a 찾는 partir 일을 daquele 했어요. momento comecei a procurar os pares dos versículos da Bíblia. 제가 죄 사는 이문이 난 죄를 많이 지었기 Já que eu 때문에 pequei muito, comecei a procurar palavras sobre esse assunto. 늘 어릴 때 난 꼭 지옥 가. Desde criança eu pensava, eu tenho muito pecado, eu vou para o inferno. Eu roubei muito, eu vou para o inferno. Eu pedi perdão, porém eu roubei muito. Eu menti muito. Eu queria receber o perdão dos pecados. Eu aprendi na igreja. 1 João capítulo 1, versículo 9. Aqui no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui está escrito: se confessarmos, seremos perdoados. Sim, todos da minha igreja confessam, mas ainda continuam com o pecado. Então, qual é o par deste versículo? Nós estamos olhando só uma metade deste versículo, já que eu não consigo enxergar o outro lado, a outra metade deste versículo. Eu descobri que eu ainda não tinha recebido o perdão dos pecados. Eu queria saber qual era o par deste versículo. E eu comecei a ter muitas dúvidas. Por que as pessoas carregam dúvidas quando leem a Bíblia? Porque se eu olho só uma metade, isso gera dúvidas no meu coração. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Verdade. Não há justo nenhum sequer, todos são pecadores. E as pessoas passam assim direto. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, justo viverá pela fé. Aqui na Bíblia está dizendo que não há nenhum justo sequer. Então, o que significa essa parte que diz que há justo? No livro de Gênesis também diz que Noé era justo. Em Tiago capítulo 5, 16 também. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Aparece o justo, sim. Está falando que não há justo nenhum sequer. Como que podemos entender essa passagem? Comecei a ler a Bíblia. Só que há algo incrível. Eu lendo a Bíblia, outra parte da Bíblia não fala que o perdão dos pecados é confessar os pecados. Está dentro da mesma Bíblia de Deus.
죄송합니다. 그 예레미야 죄송합니다. Desculpe. 레위기 17장 11절에 Em Levítico 17, versículo 11. 제가 잠깐씩 읽었으면 죄송합니다. Me desculpe. 육체의 생명은 피에 있음이라 Porque a vida da carne está no sangue. 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희 생명에 속하게 하였나니 Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느라. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. 자, 여러분 분명히 의인이 없다고 했고 있다니 다른 이야기가 성경에 있습니다. Exatamente a Bíblia diz que não há justos, porém em outra parte diz que há o justo. 죄를 자백하면 죄가 사해진다고 돼 있고 여기는 뭐라고 돼 있냐면 Aqui está falando, né, que se confessarmos nossos pecados seremos perdoados. Mas e nesta passagem 있으므로 피가 죄를 속한다고 돼 있어요. está escrito que é no sangue que fará expiação em virtude da vida. 그러니까 이제 우리가 성경 똑같은 성경인데 É a mesma Bíblia, porém 레위기 17장 11절하고 히브리 1장 요한일서 1장 9절하고는 전혀 다르게 말하고 있어요. Levítico capítulo 17 e 1 João capítulo 1 estão falando de duas coisas diferentes. 히브리 9장 22절에도 Em Hebreus capítulo 9, 22 também diz: 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, 피흘림이 없은즉 죄 사함이 없는. e sem derramamento de sangue não há remissão. 자, 여기 그 레위기 17장 11절이나 히브리 9장 22절에는 Levítico 17, 11 e Hebreus 9, 22, 싹은 사망이기 때문에 já que o salário do pecado é a morte, 죄를 사려면 para ter a remissão dos 피를 pecados, 흘리고 죽어야 죄가 사해진다는 거예요. tem que haver a morte e o derramamento de sangue. 그래서 제가 그 부분을 정확하게 이런 것들이 짝을 이루어야 하는데 E eu tenho que formar este par entre esses versículos. 그 성경에서 죄사함을 정확히 알려고 찾다가 E assim eu comecei a buscar esses versículos para entender melhor sobre o perdão dos pecados. 레위기 4장에 속죄 제사에 대한 사실을 발견했어요. Em Levítico capítulo 4 fala sobre os sacrifícios pelos pecados. 여기서 정확히 제사하는 방법을 이야기하고 있어요. Nesta passagem fala detalhadamente sobre o perdão dos pecados. 1장에 번제에 대해서 Em Levítico capítulo 1 fala sobre os holocaustos. 2장에 소제에 대해서 No 나오고 capítulo 2 fala sobre as ofertas de manjares. No capítulo 3 sobre os sacrifícios pacíficos. No capítulo 4 sobre os sacrifícios pelos pecados. 4장에 딱 들어가면은 Se nós entrarmos no capítulo 4 de Levítico, 네 가지 종류로 사는 방법이 aqui aparece 4 tipos de pecados. 첫 번째 제사장이 죄를 Primeiro, o pecado do sacerdote. 이스라엘 온 회중이 죄를 지었어요. Segundo, o pecado da 세 congregação. 번은 족장이 죄를 지었을 때 Terceiro, o pecado dos príncipes. 평민이 죄를 지었어요. E o quarto, o pecado de qualquer pessoa. 그때 저는 제사장도 아니고 족장도 아니고 회중도 아니고 평민이 Já que eu não era sacerdote, não era da congregação, não era príncipe, eu era uma pessoa qualquer comum. 정확히 사해지는 걸 알기 레위기 4장 27절부터 있는 평민의 제사에 대한 것을 읽었어요. Em Levítico capítulo 4, versículo 27 fala sobre o perdão dos pecados de uma pessoa qualquer. Eu comecei a ler estes versículos. 레위기 4장 27절에 Em Levítico 4, 27 diz: 만일에 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부지범하여 허물이 있어. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou, e se não fizessem, e se tornar culpada, 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. 자, 여기에서 죄를 사함 받는 사람들의 자격이 나오는데. Então, aqui aparecem as condições para que a pessoa possa receber o perdão dos pecados. 죄는 누가 사함을 받을 수 있냐면 Quem está qualificado para receber o perdão? 아무리 죄 사함을 받고 싶어도 Por mais que queiram receber o perdão, 죄를 짓지 않는 사람은 죄 사함을 받을 수가 a pessoa que não pecou não está qualificada para receber o perdão. 그래 나가서 죄를 지었다고 할지라도 E por mais que ele peque,
자기의 죄를 지은 줄을 깨닫지 못하면은 Se ele não 죄사함을 for 받을 수 notificado, jamais ele está qualificado para receber o perdão dos pecados. 그러면 여기서 죄를 이제 속죄 제사에서는 Então, falando sobre os sacrifícios pelos pecados, 죄를 지었고 ele pecou 그 죄에 깨우쳐 내가 죄 있는 걸 깨달으면 e ele foi notificado. 거기서 죄가 사해지는 게 아니고 Não é nesse momento que ele é perdoado. 흠 없는 암염소를 끌고 와서 Trará por sua oferta uma cabra sem defeito, 왜냐하면 죄의 싹은 사망이기 때문에 porque o salário do pecado é a morte. 누군가가 내 죄를 대신해서 죽어줘야 죄가 사하기 O 때문에 meu pecado é perdoado quando alguém morre no meu lugar. 그 암염소를 필요하다는 거예요. Por isso precisamos dessa cabra sem defeito. 그래 요한 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, seremos perdoados. Nós pecamos, 죄를 지은 걸 깨닫고 nós fomos notificados. 죄를 지은 걸 인정하는 단계입니다. É a etapa onde nós reconhecemos o nosso pecado. 그 자백을 했을 그 당시에 내가 죄를 지고 죄인인 줄 알았기 Então, 때문에 confessar essa etapa quando nós reconhecemos que nós temos pecado. 속죄 제사에 대한 이 짝을 보면 E se nós vemos a outra metade que forma este par, 고백하고 회개하는 건 내가 죄를 지었고 죄를 지었습니다. 고백한 인정하는 nós 것이고 reconhecemos. Confessar é você reconhecer: eu pequei, esse pecado foi notificado. 받을 수 있는 자격이 부여된 Agora você está pronto para receber o perdão dos pecados. 실제로 죄를 사하는 것은 Na verdade, o perdão do pecado 자백으로 되어지는 não é você se confessar. 죄의 싹은 사망. O salário do pecado é a morte, a Bíblia 죄의 diz. 형벌을 누군가가 받아 Alguém tem que ser punido por este pecado. 피를 흘리고. Tem que derramar sangue. 그래서 저는 만일 우리가 우리 죄를 자백 저는 믿으시고 우리 죄를 사하시면 죄를 자백만 하면 사해지는 줄 압니다. E achávamos que somente confessando os nossos pecados seriam perdoados. 근데 이제 이것은 한쪽 죄를 고백할 수 있는 그 한쪽만 보는 Mas 거지. confessar é uma metade, um lado só. 재산 받기 한 과정 그 한 부분을 이야기하는 É uma 것이지. etapa para o processo do perdão. 속죄의 전부를 얘기한 게 Não está falando do perdão completo, do sacrifício perfeito. 1장 9절에 E isso está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. 자백하면 저는 믿으시고서 우리 죄를 Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar 모든 불의에서 우리 깨끗게 하실 e 것이고. nos purificar de toda injustiça. 그러나 여러분 1장 9절만 보지 말고 Não somente olhem o capítulo 1, versículo 9. 1장 7절을 보면 Olhem o versículo 7. 제가 빛 가운데 계신 같이 우리 빛 가운데 가면 우리가 서로 사귀니 Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 여기는 정확하게 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하시고 Aqui exatamente diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 그러면 여러분 요한 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 이 Então, no capítulo 1, 이야기는 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados. 예수님이 우리 죄를 피 흘리고 십자가에 못 박혀 그걸 전제로 해서 E se 사해지는 nós 거지. completarmos com o sangue de Jesus Cristo nos purificou, esse é o perdão dos pecados completo. 죄를 사는 예수님의 피지 우리 고백만으로는 아니다 이 말입니다. É o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa e não somente o ato de confessar. 그래서 요한일서 1장 9절 전에 1장 7절에 E por isso no capítulo 9, versículo 9, versículo 7, 피가 우리를 모든 죄 깨끗게 하실 것이요. é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. 그거 하고 내가 죄를 고백하는 하나로 맞추어져서 짝을 Quando 이루는 nós 것입니다. colocamos este par, se confessarmos e também o sangue de Jesus 예수의 Cristo. 피가 흘려지지 않으면 Se Jesus Cristo não tivesse derramado o seu sangue, 아무리 고백을 한다고 제가 사해. por mais que você confesse o seu pecado, jamais será perdoado. 예수님의 피가 흘려졌어도 Mesmo que Jesus Cristo tivesse derramado o seu sangue, 죄를 지은 죄인이도 깨닫지 못하면 죄 se eu não for notificado do meu pecado, jamais posso receber o perdão. Eu tenho que pecar, 죄를 지은 걸 깨달으면 eu tenho que ser notificado. 어떡하지? E agora, como eu devo fazer? 때 예수의 피를 힘입어
사함을 얻는 Nesse 것입니다. momento recebemos o sangue de Jesus e cremos que somos perdoados. 요한일서 1장 9절을 가지고 Só que hoje a maioria somente lê o capítulo 1, versículo 9. Só querem confessar os seus pecados. 예수님이 십자가에 피 흘려 관념적으로 알지. Só sabem pela teoria sobre o sangue de Jesus Cristo, 예수 십자가에 못 박힌 그 피로 내 죄와 연결을 시키지 않기 já que não 때문에 estão conectados com o sangue de Jesus Cristo, 내 죄를 고백으로만 연결시키기 때문에 já que estão conectados só na confissão, 제가 정확하게 사함을 받지. ainda não recebeu exatamente o perdão dos pecados. 그래서 오늘 많은 교회에서 Por isso, hoje em dia, muitas igrejas, 요한일서 1장 9절을 muitos pastores pregam esta passagem da Bíblia, 1 João 1:9. Mas também temos que falar do sangue de Jesus Cristo. Nós pecamos, fomos notificados do pecado, e quando estou conectado com a morte de Jesus Cristo, é verdade, por isso eu recebi o perdão dos pecados. Todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu na cruz. Todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Mas se eu conecto o meu pecado com a morte e o sangue de Jesus, meus pecados serão perdoados. Pela teoria, eles conhecem o sangue de Jesus. Se eles sabem do poder do sangue, devem falar que já estão perdoados. Mas falam que são pecadores. Por quê? Porque eu estou pecando, por isso que sou pecador. Já que eu estou pecando, eu sou pecador. Mas se eu conecto meu coração com o sangue de Jesus, quando eu creio que o sangue pagou os meus pecados, eu tenho essa fé de dizer que eu estou perdoado. Mas infelizmente, para o presidente de Gana, o senhor John Atta Mills, Deus amou realmente esse presidente. Esse presidente amou o seu povo e a sua nação. Ele amou a Deus. Ele serviu a sua nação de todo o coração. No momento mais ocupado da sua vida, ele não faltava nos cultos. Foi um dos presidentes que teve mais fé em Gana. Mas no dia que ele estava na beira da morte, ele estava sofrendo pelo pecado. Por quê? 마음 안에서 내가 죄를 지은 것하고 십자가에 못 박혀 죽은 것하고 짝이 되면 Porque se tivesse formado esse par, o pecado e a cruz de Jesus Cristo no seu coração seria tão branco como a neve. 내가 죄를 지은 걸 고백하는 당시 Mas ele só estava na etapa de confessar os seus pecados. 그러니까 마음에 여전히 죄가 남아 있는 것이죠. Por isso ele tinha pecado no coração. Eu disse para Vossa Excelência, 주치의가 나를 오랫동안 전부터 치료를 했는데 ele me disse, meus médicos particulares me trataram, mas a doença está ficando pior. 병이 심해졌다. Eu estou ficando pior. 내가 의사께 말은 안 했지만 Eu não disse isto para o meu 내가 médico, 5일 더 살 수 없겠다는 생각을 가져. mas eu acho que eu não vou passar de 5 dias. 근데 가장 문제는 Mas o maior problema é, 교회를 다녔다. eu frequentei igrejas. Eu acreditei em Jesus, mas ainda não recebi o perdão dos pecados. 컵에 물이 있습니다. Neste copo, a água. 이 물을 쳐다본다고 해서 목이 마른 게 해결되는 건 아닙니다. A minha sede vai acabar não olhando para esta água. 이건 좋은 물이야. Ei, esta água é muito boa. 해갈이 와. Se você tomar, você vai matar a sede. 그래도 Mesmo assim, 물은 우리 목마른 se eu olho, essa água não vai matar a minha sede. 아무리 좋은 Por mais que esteja num copo muito bonito, 아무리 내 곁에 갖다 놔도 por mais que seja uma água potável, 근데 이제 언제 내 몸에 목의 갈증이 해소되냐면 quando eu posso matar a sede? 이 물을 마셨을 때 Quando eu tomo. 물을 마시면 해갈이 Quando eu 돼요. tomo, eu mato a minha sede. 목마르면 마시세요. Tomem a água. Todo mundo sabe disso. 물 마시면 해갈이 Todo 되면 mundo 아까 sabe 말한 que se eu 해결되는 tomar a 거야. água, eu vou matar a minha sede. 그렇지만 Mas- 이 물을 마시기 전까지는 목이 Até eu tomar esta água, eu não vou matar a sede. 신화의 세계가
그렇습니다. A vida espiritual é assim. 내 죄하고 예수님의 피하고 연결을 시켜서 Eu conecto o meu pecado com a morte de Jesus 예수님의 피는 Cristo. 내 죄를 위해서 흘려졌기 때문에 Já que Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós, 연결이 돼서 se eu estou conectado com o sangue de Jesus 내 Cristo, 죄가 씻어졌다는 것을 성경은 이야기합니다. a Bíblia está dizendo que os meus pecados foram perdoados. 자, 이제 그래서 저는 Por isso 제가 아무것도 모르는 사람인데 eu não sabia nada, eu não sou nada. 수없이 많은 사람들의 목사님들의 설교를 들어요. Eu escutei pregação de muitos e muitos pastores. 공회 때마다 앞자리에 앉아서 박수 Em todas as campanhas eu estava na frente batendo 치우세요. palmas. 너무 웃기는 거죠. Agora quando eu vejo foi muito engraçado. 부흥회 때 제일 잘 부르는 마음에 가득한 E nós 찬송. cantamos nessas campanhas esses louvores. 막 찬송하는 지한 사람 막 E o maestro, ele está conduzindo o louvor. Ei, vamos cantar batendo palmas. 마음에 가득한 심을 깨치고 지극히 화평한 마음으로 Todos os pecadores recebam a paz e a santidade no coração. Eles louvam assim. 속죄함 속죄함 주 예수 내 죄를 사해 Sou remido, o Senhor lavou os meus pecados. 노래 부르는데 Cantam assim. 내 마음의 죄는 십자가 Mas e o pecado no coração? Já que não está conectado com a cruz, 여전히 죄입니다. ainda são pecadores. 아 통성 Agora vamos orar fervorosamente. Oh, Senhor Deus. 주여 Oh, meu Senhor. 울어오릅니다. Estão chorando. 부흥회하면 속은 좀 후련한 것 같은데 No momento do louvor se sentem melhor. 찬송했기 때문에 Estão louvando a Deus. 여전히 죄. Mas ainda são pecadores. 1년이 가도 Passa um ano, 2년이 가도 2 anos. 나이가 교회 안에 늙어가는 분들을 봐. Eu vi as pessoas envelhecendo dentro da igreja. 너무 불쌍합니다. Senti muita pena deles. 죽음은 다가오고 A morte está chegando. 제3은 뭐 Ainda não recebeu o perdão dos pecados. 죄는 있습니다. Ainda tem pecado. 자, 목사님도 죄인이고 Os pastores falam que são pecadores, os anciãos também. 문제는 그리스도의 피와 O problema é que não está conectado com o sangue de Jesus Cristo. 레위기 4장 속죄 Em Levítico capítulo 4 fala sobre os sacrifícios pelos 우리 pecados. 마음을 정확하게 예수 Exatamente a Bíblia nos relata como o nosso coração foi conectado com o sangue de Jesus Cristo. 저는 정말 이 레위기 4장 속죄 제사를 읽고 거의 다 E eu 외워 li Levítico capítulo 4 ao ponto de decorar este capítulo. 그와 연결되는 짝들을 전부 찾아 맞춰보고 맞춰봤습니다. E assim eu comecei a procurar esses versículos para formar esses pares. 그래서 우리가 레위기 4장 27절 이부터 조금 이야기합니다. Então vamos conversar sobre Levítico 4, 27. 레위기 4장을 한번 찾아봅시다. Vamos abrir em Levítico capítulo 4, 레위기 4장 27절. versículo 27. 만일의 평민의 하나가 이건 평민의 속죄 제사입니다. Fala sobre o pecado de qualquer pessoa do povo. 난 제사장도 아니고 Eu não sou sacerdote, 족장도 아니고 não sou príncipe, 회중도 아니고 nem sou da 평민이기 때문에 congregação, sou uma pessoa qualquer. 내가 이 평민의 속죄제 내 죄를 사함받기 위해서 Então, eu comecei a ler esta passagem porque fala sobre o perdão dos pecados de uma pessoa qualquer. 만일의 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부지중에 범하여 허물이 있었다가 Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem se tornar culpada, 그 죄의 깨우침 ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. 죄 사함을 받는 가장 기본적인 방법은 A maneira mais básica para receber o perdão dos pecados, 죄가 누가 사함을 첫째 죄를 지어야 하고 primeiro a pessoa tem que pecar 두 번째 그 죄를 e segundo ela tem que ser notificada. 그래서 만일 우리가 우리 죄를 고백하면 자백하면 하는 것은 Confessar os seus pecados, que etapa é essa? 내가 죄를 지었고 죄인인 줄 깨달았다는 것은 깨우침을 받아 이 가정에 속하는 것이다. É você estar na etapa de pecar e ser notificado. 그러니까 만일에 평민의 하나가 여호와의 금령 하나 부지에 범하여 죄를 지었습니다. Se qualquer pessoa pecar diante de Deus, 그
범한 죄 깨우침을 받으면 e lhe for notificado o seu pecado, 이 사람이 자기가 죄인인 걸 인정하는 것입니다. ele está reconhecendo que é pecador agora. 고백하고 안 하고 차이지 죄인인 걸 인정하는 거지요. A diferença é que ainda ele não confessou, mas ele reconheceu que é pecador. 내가 깨우침을 받고 고백함으로 죄가 사하진다면 Se através da minha confissão os meus pecados são perdoados, 양이나 염소가 필요 없습니다. eu não preciso da cabra e nem da ovelha. 예수 내 죄를 위해 죽을 필요 Jesus Cristo não precisou ter morrido pelos nossos pecados. 레위기 17장 11절이나 히브리 9장 22절 말씀대로 Conforme a palavra de Levítico 17:11 e Hebreus 9:22, 죄의 싹은 사망이기 já que o 때문에 salário do pecado é a morte, 죄를 사하기 위해서는 누군가가 죽고 피를 흘려야 합니다. alguém tem que morrer, alguém tem que derramar sangue para perdoar os 그렇기 때문에 pecados. 내가 이제 죄를 깨달았을 때 Quando nós descobrimos que somos pecadores, 깨달은 걸로 그냥 가만히 난 죄인입니다 고백한다고 씻어지는 게 아니에요. não é você simplesmente confessando seus pecados que será perdoado. 걸 깨달으면 Se eu sou notificado, 없는 암염소를 eu tenho que trazer uma cabra sem defeito. 암염소는 어린 양을 데리고 Eu tenho que trazer este cordeiro sem defeito. Por quê? 죄의 싹은 사망이 Porque o salário do pecado é a morte. 누군가가 죽어야 하는데 Alguém tem que 내 morrer 죄를 대신해서 pelo meu pecado. 염소야 네가 대신 죽어줘라. E 야, cordeiro, 대신 죽어줘라. cabra, morra no meu lugar. 제사가 이루어져. E assim é concretizado o sacrifício. 암염소를 끌고 와서 Você traz uma cabra sem defeito, 범한 죄를 그것을 예물로 삼아. como oferta pelo seu pecado. 29절 봅시다. Olha o versículo 29. 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. 속죄제 희생의 머리에 안수를 해라. Colocará as mãos sobre a cabeça do animal. 내 죽을 그 범죄를 대신해 죽을 양이나 염소 머리에 안수하라. Colocará sua mão sobre a cabeça do animal e imolará no lugar do holocausto. 이건 또 무슨 O que 얘기야? significa esta passagem? 이것 때문에 많이 고민. Por causa disso eu pensei e pesquisei. 장로 될 때 장립식 할 때 안수를 합니다. Quando nós ordenamos anciãos, nós fazemos a imposição de mão. 목사가 될 때도 안수. Quando nós ordenamos pastores, fazemos a imposição de mão. 근데 Mas, 염소를 안수해. por que tem que fazer a imposição de mão no animal? 이게 뭐야? Nossa, o que significa isso? 염소가 뭐 목사가 되나? Esse animal vai ser pastor, 장로가 되나? vai se tornar ancião. 왜 염소 머리에 안수를 해? Por que tem que colocar as mãos na cabeça do animal? 이게 Eu não sabia disso. 이게 안 풀려가지고 Eu não achei a resposta. 여기에 짝은 뭔지 그건 몰랐어. Qual é a metade deste versículo, o par? 2-3년 걸린 것 같아. Acho que eu levei 2 a 3 anos para 그 descobrir. 사이에 신구약 여러 번 읽었는데도 Li várias vezes o Antigo Testamento e não achei essa outra metade. 어느 날 여기 짝이 있는 거야. Aí um dia eu percebi, aí eu achei essa outra metade. 이 성경을 풀어주는 근본 성경 짝이 있었어. Havia um versículo que a Bíblia relata sobre a outra metade. 여러분 신명기에서 이사야에서 뭐랬습니까? O que está escrito no livro de Isaías? 너희는 여호와의 책을 신명기 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. Buscai no livro do Senhor e lede. 하나도 짝이 없는 것이 없고 Nenhuma dessas criaturas faltará. 짝이 있습니다. Deve ter um par. 근데 안수하는 이건 뭐야? Então, a imposição de mão, o que significa esta passagem? 근데 너무 신기해. 레위기 이거 아까 4장에 나오고 안수하는 이야기 16장에 Incrível que em Levítico 4 fala sobre o sacrifício. Capítulo 16 fala sobre a imposição de mão. 16장 이웃이잖아. Capítulo 4 e 16 são vizinhos. 여러분 읽어도 몰랐어요. A gente lê, mas a gente não sabia. 16장 읽다가 Mas um dia eu li o capítulo 16 de Levítico, no versículo 21. 그게 정확하게 안수하는 이유. Aqui fala sobre a imposição de mão. 성경은 이렇게 짝을 딱딱 맞춰가지고 볼 때 이해가 돼서 풀려지도 그렇게. Quando nós ajustamos esses pares dos versículos da Bíblia, é mais fácil de entender. Ei, nós temos que ler com detalhes a palavra de Deus, a Bíblia. Todos têm o seu par. Essa foi a ordem de Deus. E Deus ajuntou todas elas.
여기에 짝이 있네. Aqui está outra metade. 아론은 두 손으로 산년새 머리 안수. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. 이스라엘 자손 모든 불의와 거범한 죄를 고하고 Sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. 그 죄를 염소의 머리에 두어. E transportará todo o pecado para a cabeça do animal. 그 양이나 염소 머리 안수했을 때 Quando fazem a imposição de mão sobre a cabeça do animal, 죄가 양이나 염소에게 건너가는 o 거예요. pecado é transferido para o animal. 근데 이게 딱 풀리니까 그 다음에 뭐가 풀리냐면 E depois aparece um outro versículo para explicar melhor sobre isso. 예수님께 넘어가는 게 Os nossos pecados foram transferidos para Jesus. 요한복음 1장 29절에 보면 Em João capítulo 1, versículo 29 diz: 이튿날 요한이 예수께 자기에게 나오심을 보고 가로되 No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: 보라 세상 죄를 지원 하나님의 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 여러분 그 이튿날 예수님 나올 걸 보고 그랬어요. No dia seguinte, João disse a Jesus: 그 전날 무슨 일이 No dia 있었냐면 anterior, o que havia acontecido? 마태복음 3장에 Em 보면 Mateus capítulo 3, 예수님께 세례 요한 요단은 회개의 세를 베풀었어요. Jesus Cristo foi batizado por João no Rio Jordão. 독사의 자식. Ele diz: raça de víboras. 누가 독사 보고 자식이라게 새끼라 하지. Dizemos filhotes de víbora e não raça de víboras, não é? 예. 그 뭐 짐승 보고 머리 안 카고 대가리. A gente fala que o animal tem cabeça. Cabeça. 한국말 이름이 좀 있어요. Na Coreia tem palavras diferentes. 예. No inglês também? Sim. 독사의 새끼. Raça de víboras. 하고 세례 요한이 외쳤어요. João Batista ele clamou. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 Chegou o momento de produzir frutos do arrependimento. 원하면 자랑하지 마라. Deus pode suscitar a descendência de Abraão através das pedras. 그래서 이제 백성들이 다 나와서 회개하고 회개의 세례를 E assim o povo foi até ele e recebeu o batismo do arrependimento. 그래서 이제 막 세례 요한이 세례를 베푸는데 E João Batista batizou a Jesus. 어느 날 예수님이 요단강에 오셔서 세례 요한을 만났습니다. E Jesus Cristo encontrou com João Batista no Rio Jordão. 세례 요한을 만납니다. Encontrou com João Batista. 예수님이 세례 요한이 나도 세례를 받자. E ele disse: João, me batize. 요한이 깜짝 놀랐어요. João Batista ficou assustado. 예수님 죄를 지은 적도 없는데 Mas Jesus não pecou. 무슨 죄를 회개할 게 있습니까? Que pecado ele tem para se arrepender? 내가 당신의 세례 당신 내게로 오시고 Eu que tenho que ser batizado por ti e o Senhor venhas até mim. 그때 예수 E naquele momento Jesus Cristo responde: 이제 허락. Deixe por enquanto. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 Assim nos convém cumprir toda a justiça. 어떤 의를 이룬다 어떤 상징적인 걸 얘기하는 게 아니고 Essa justiça não significa algo simbólico. 우리 어떻게 의가 이루어지냐 Como a justiça foi cumprida. 우리 죄가 씻어졌을 때 의가 Quando o nosso pecado foi perdoado, nesse momento a justiça de Deus foi 의가 cumprida. 이루어지기 전에 우린 죄인인데 Antes da justiça nós éramos pecadores. 죄가 씻어지면 의롭게 되는 것이죠. E quando fomos perdoados, agora eu sou justo. 그 예수님이 세례를 받는데 왜 그게 어떻게 모든 의를 이루는 거냐? Como através do batismo de Jesus a justiça foi cumprida. 구약의 양이나 소를 잡아 제산 그 속죄 제사는 No Antigo Testamento, o animal era a oferta pelo pecado. 그 어린 양은 예수 그리스도의 그림자. Aquele cordeiro representa Jesus Cristo. 어린 양에게 죄를 넘겨서 O pecado foi transferido para o cordeiro. 안수에서 죄가 넘어가면 Através da imposição de mão, o pecado foi transferido. 우리에게 있는 것이 아니라 Agora o pecado não está em nós. Foi transferido para o animal. 이사야 53장 6절에 Em Isaías 53, versículo 6 diz: 각기 제 길로 갔거늘 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 다. mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 그래서 이제 양이나 염소가 속죄 제물을 가져와서 머리 안수해서 죄가 양에게 건너가고
염소에게 건너가는 Fazendo a imposição de mão na oferta pelo pecado, na cabeça do animal, o nosso pecado foi transferido para a cabra e o cordeiro. 30살까지 사시다가 Jesus Cristo viveu até os seus 30 anos. 어머니에 나서시면서 Depois ele começou a 먼저 세례요한께 세례를 받는 것은 pregar o evangelho. Só que antes do seu batismo, 예수님이 세례요한 예수님 머리에 안수하는 이것은 João Batista batizar Jesus Cristo 세례요한이 베푼 다른 사람 죄인들에게 베푸는 회개의 세례하고는 다릅니다. foi diferente do batismo que João fez para as outras pessoas. 우리의 모든 죄를 예수께 넘기는 그 과정이었어요. Foi processo da transferência do nosso pecado para Jesus Cristo. João Batista, no começo, ele recusou, mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, 이와 같이 모든 의를 이루는 것이 합당하다. porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 예수에게 세례를 받을 필요가 없는데 Na verdade, não há o porquê Jesus Cristo ser batizado, 모든 죄 세상의 죄 예수께 넘기는 그 과정이구나. mas foi o processo da transferência do pecado do mundo para Jesus. 요한은 제사장의 아들입니다. João Batista foi filho de um sacerdote. 제사장이 이제 예수님 머리에 안수하는 E agora ele está fazendo a imposição de mão na cabeça de Jesus. 하늘의 성령이 비둘같이 임하시고 Naquele momento, o Espírito de Deus desceu do céu como uma pomba e escutou a voz de Deus. 내 사랑하는 아들 내 Este é o meu filho amado, em que me comprazo. 예수님께서 하나님의 말씀을 따라서 Jesus Cristo, seguindo a palavra de Deus, 죄를 사러 왔는데 veio para perdoar os nossos pecados. 세례 요한에게 안수를 받고 세례를 받는 것은 Ser batizado por João Batista, receber a imposição de mão, 제사에 나오는 안수와 é aquela imposição de mão na oferta pelo pecado no Antigo Testamento. 죄를 예수께 넘겨받고 Todo o pecado caiu em Jesus Cristo. 십자가에 못 박혀 죽기 위한 준비를 하고 있는 E ele estava preparando a sua morte na cruz. 예수님 십자가 앞에 고통스럽지만 Jesus Cristo sofreu perante a cruz, mas para cumprir a justiça de Deus, ele recebeu todos os nossos pecados, 십자가에 못 박히실 준비를 하고 있었습니다. estava se preparando para morrer na cruz. 그래서 하나님은 이는 내 사랑하는 아들이여 내가 기뻐하는 자다. Por isso Deus falou: esse é o meu filho amado em que me comprazo. 죽음의 고통을 물었어. Ele superou o sofrimento da morte. 따라 순종하고 죄를 위해 못 박혀 죽으려고 Ele obedeceu a minha palavra e está se preparando para morrer na cruz pelos pecados. 그날 예수는 세례를 받고 왔어요. Naquele momento, Jesus Cristo 이튿날 foi 예수는 batizado. 다시 요한에게 E no dia seguinte, Jesus Cristo foi até João. 요한의 말 보라 세상 E João, ele clama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 이게 다른 의미가 아니고 Não há outro significado. 모든 의를 이룬다. Veio para cumprir toda a justiça. 모든 의. Toda a justiça. 여러분이 가진 A 의, tua justiça. 내가 A 가진 minha 의, justiça. 또 누가 가진 A 의, justiça do fulano. 그 죄뿐인데 Nós éramos pecadores. 예수 우리 죄를 위해 죽으심으로 Ele morreu pelos nossos 우리 pecados. 죄를 다 씻고 Ele lavou todos os nossos pecados. 의를 이루는 것을 말하는 E significa que ele cumpriu toda a justiça. 레위기 4장 29절에 Em Levítico capítulo 4, versículo 29, 뭐라고 말하고 있습니까? o que está escrito? 4장 29절 한번 Vamos ver aqui o versículo 29. 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado 그 희생을 번제소에서 잡을 것이다. e a imolará no lugar do holocausto. 30절 Versículo 30. 뭐라고 O 돼? que está escrito? 제사장은 Então- 손가락으로 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. 번제단에 내 모서리에 뿔이 No altar do holocausto há 4 chifres, 4 pontas. 피를 왜 번제단 뿔에 바르죠? Por que tem que aspergir o sangue nos 4 chifres do altar? 여러분 저는 많은 사람에게 제3에 대한 Eu falei sobre o perdão dos pecados para muitas pessoas. 이걸 여러 점 자세히 Com todos os detalhes eu falei para as pessoas. 제 이걸 정확히 알고 정확히 얘기해야 Porque eu tinha que saber com detalhes para passar para as pessoas. 저는 하나님의 은혜로 이런 성경과 연결해 정확하게 그 E 사실을 pela graça de Deus eu comecei a estudar e eu aprendi sobre o perdão dos pecados através da Bíblia. 읽고 Eu li e li de novo a Bíblia. 기본적으로 성경 수십 번 Li várias vezes, dezenas de vezes a Bíblia. 수십 번 읽는 동안에 그런 분 하나 E 찾아요. comecei a procurar todas estas respostas.
예레미야 17장 Em Jeremias capítulo 17, versículo 1, 아주 놀라운 이야기가 aqui 나옵니다. aparece uma palavra incrível. 유다의 죄는 금강석 그 철필로 O 기록되되 pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante 그들의 pontiagudo, 마음판과 그들의 단뿔에 gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. 하나님 우리 죄를 어디다 기록하냐면 Onde Deus escreveu os nossos pecados? 죄를 지었을 Quando 때 pecamos, 죄를 심판한 하나님과 우리가 똑같이 서류가 nós 필요합니다. precisamos de um comprovante diante de Deus. 그래서 여러분 우리는 죄를 지었을 때 우리 죄를 기억하기 위해서 마음판에다 기록해 E 놓고 para nós lembrarmos do nosso pecado, Ele escreveu na tábua do nosso coração os nossos pecados. 하나님은 우리 죄를 번제단 뿔에다가 E também Ele escreveu nas pontas dos altares os nossos pecados. Por quê? 우리 하나님 만나 Quando nós encontrarmos com Deus. 하나님은 박옥수가 O Oxupar que chegou, 번제단 뿔에 내 죄를 보면 에이 너 ele lendo os meus pecados nas pontas dos chifres. Ei, seu malvado, você pecou. 그래서 그 죄가 해결되기 전에는 하나님과 우리가 교류가 안 E se a gente não resolver esse pecado, não tem como entrar em comunicação com Deus. 제사들이 나올 때마다 번제단 뿔에 하나님 그거부터 보시는 거예요. Deus primeiro olhou as pontas do altares. 하나님 우리 죄를 번제단 뿔에 기록해 Deus escreveu os nossos pecados nesses chifres do altar. 우리 죄를 우리 마음 E também escreveu na tábua do nosso coração os nossos pecados. Quando eu olho para o meu coração, eu sei que eu sou pecador. Quando Deus vê os chifres, Deus fala que somos pecadores. 근데 하나님이 그 우리 죄를 위해 죽은 어린 양의 피를 가지고 번제단 뿔에 Mas Deus diz para aspergir o sangue do animal nos chifres do altar. 안수했을 때 죄가 양에게 건너갔고 Quando fazemos a imposição, o pecado é transferido. 그 죄를 죽어 피를 E 흘려서 agora, com o sangue do animal, 번제단 뿔에 발라서 quando aspergimos nos chifres do altar, 번제단 뿔에 기록된 모든 죄의 기록을 피로 발라서 지워버린 걸 도말이라고 todo o 하는데 pecado que está escrito no chifre, passamos o sangue, nós dizemos isso de expelir. 피를 도말한다는 것은 Expelir o pecado, o que significa? 해서 É passar o sangue 지워진다. e apagar. 칠판에 예를 뭐 어떤 다른 담벼락에 막 Suponhamos que alguém escreve na lousa 페인트 칠해 e quando nós 지우잖아요. pintamos, nós estamos apagando. 그렇죠. Não é verdade? 그래서 우리의 마음판에 지은 죄만 하나님의 그 제단 뿔에 기록된 죄를 Não somente o pecado que está na tábua do nosso coração, mas também nos chifres do altar. 해서 죄의 기록을 지우는 겁니다. Quando passam o sangue, está apagando os nossos pecados. 수의 죄가 다 씻어졌으니까 이제 죄를 지웁니다. Agora nós estamos apagando o pecado do Oxupark. 그래서 어린 양이 죽으면 그 피가 번제단 뿔에 있는 죄의 기록을 지웠기 때문에 Já que através do sangue, aquele pecado que está no chifre foi apagado. 하늘나라 어디에도 속죄 제사를 드리고 나면 죄의 기록. Depois que oferecemos a oferta pelo pecado, não há mais pecado em lugar nenhum deste 그리고 mundo. 이제 죄의 기록이 하나 남아 있는데 Ainda está escrito na tábua do nosso coração. 마음판에 있습니다. E como nós apagamos esse pecado da tábua do coração? 그거는 피로 지우는 게 아닙니다. Não é passando sangue, 믿음으로 é 지우는 것입니다. apagar pela 내 fé, 마음판이니까. porque está na tábua do meu 내 coração, 모든 죄를 벌 받으셨으니까. porque Jesus Cristo recebeu todo o castigo na 내 cruz. 형벌이 끝났어. Acabou a oferta pelo meu pecado. E quando eu creio, 내 마음의 죄가 기억이 나지만 por mais que eu possa lembrar dos meus pecados, mas já está limpo, já foi pago. 한 우리 죄를 기억지 않아. Deus jamais se lembrará, já estou limpo. 그렇게 믿음으로 죄. E assim recebemos o perdão dos pecados pela fé. 그래서 우리가 죄사함 받기 처음에 우리가 죄를 지어야 하고 Primeiro, nós temos que pecar. 두 번째 우리가 죄를 Segundo, nós temos que ser notificados. 그 죄를 지고 깨달았을 E 때 quando descobrimos que somos pecadores, 죄인입니다. 고백하는 eu confesso que eu sou pecador. 고백한다고 죄가 씻어지는 Mas não é só com a confissão que será perdoado. 죄를 사는 과정입니다. Esse é um processo do perdão. 그 요한일서 1장 9절이 있기 전에 Antes de você ler 1 João capítulo 1, versículo 9, 고백함으로 말미암아 씻어지지 않기 때문에 já que não é pela confissão que tu será perdoado. 1장 7절은
제가 빛 가운데 계신가 No versículo 7 diz: se nós andarmos na luz com eles, 사귐이 있고 se nós tivermos comunhão com Ele, 예수의 피가 우리 죄를 é o sangue de Jesus, seu Filho. Esse sangue nos purifica de todo pecado. 그렇기 때문에 Por isso, 요한일서 1장 9절은 em 1 João 1:9, 예수의 피가 우리 죄를 사했다고 깨끗하게 했다고 이야기합니다. aqui está falando que o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. 예수의 피가 우리 죄가 죄인인데 죄를 자백하고 Quando confessamos, reconhecemos que somos pecadores. 우리가 죄인인데 그 죄인하고 예수 피하고 연결하면 Quando somos pecadores, estamos conectados com o sangue de Jesus Cristo. 그다음을 받을 수가 있습니다. Podemos receber o perdão dos pecados. 근데 내가 고백한다고 죄가 사하셨다면 안 믿어집니다. Eu não acredito que só com a confissão somos 내 perdoados. 마음에 죄를 사함받은 믿음을 갖기 위해서 Para eu ganhar fé no perdão dos pecados, 고백함으로만 되는 게 아니고 não devo somente confessar. 죄를 사하는 건 예수님의 피입니다. É o sangue de Jesus Cristo que perdoou os nossos pecados. 그 피로 속죄함 얻었네. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. 아멘 되십니까? Amém. 아멘 되십니까? Amém. 여러분 하나님은 부족한 저에게 이 귀한 사실을 깨워주셨어요. Deus me deu essa revelação, uma pessoa tão falha como eu. 제가 이런 사실을 깨닫고 처음에 저희 선산 있는 교회 목사님이 늘 죄인이라고 그랬어요. Só que o meu pastor lá de Songsan sempre dizia que eu era pecador. Depois que eu descobri essa verdade, 내가 목사님의 그 말을 할 수가 없어요. eu não podia falar isto para o pastor. 또 목사님도 내가 늘 멋있다 내 이야기 안 들어. Sim, é lógico que ele não vai me escutar, porque eu sempre fui desprezado. Por isso eu disse para minha irmã. 누님이 큰 걱정. Minha irmã ficou muito preocupada. 수야. Ei, Oksu, 네가 잘못됐다. você cometeu um erro. Até o pastor fala que é pecador. 뭘 안다고 의롭다 그래. Quem é você para falar que é justo? 큰 걱정. Ela ficou muito preocupada. 2년 후에 누님도 의롭다. Só que depois de 2 anos ela recebeu a salvação. 받으시고. Ela recebeu o perdão dos pecados. 아무도 나를 인정해. Ninguém podia me reconhecer. 선사는 촌이라 그럴 거야. Acho que Songsan é por ser interior. 가면은 목사님도 안 가. Mas se eu for para a metrópole de Daegu, os pastores de lá serão diferentes. Eu fui para Daegu. 대구 목사님 다 죄인이야. E os pastores de lá também estavam dizendo que eram pecadores. 대구도 촌이고. Eu acho que Daegu também é interior. Mas se eu for para Seul, 서울의 훌륭한 목사님 다 e 죄인이라고. todos os pastores de Seul também diziam que eram pecadores. 너무 놀랐어. Fiquei muito assustado. 하나님이 그걸 어떡하죠? Deus, e agora o que eu devo fazer? Eu decidi testificar isso. 나는 아무것도 할 줄 모르다. Eu não sabia fazer nada naquele tempo. 그러나 하나 아는 것은 A única coisa que eu sabia, 내 죄가 사인 건 알아. a Bíblia diz que meus pecados foram 이거를 perdoados. 증거하고 싶어. Eu queria testificar isto. 이것만 위해서 살기를. Queria viver só para isto. 난딴 거 안 하고 Não queria fazer outra coisa. 일을 위해서 하도록 Se eu 한 trabalhasse, 이 사실을 정확하게 나에게 알려주신 것입니다. eu queria testificar esta verdade que Deus me revelou. 하나님을 찬양합니다. Eu queria louvar a Deus por esta revelação. 맡겨준 하나님을 감사합니다. Eu queria agradecer a Deus que perdoou os meus pecados. 할렐루야, 주를 찬양. Aleluia, glória a Deus. 그리고 가나 존 아타미스 대통령. E para o presidente de Gana, John Atamius, 대통령께서 내가 이제 5일도 살 수 없을 것 같이 생각. ele disse que não passaria de 5 dias. 난 어릴 때부터 교회를 다녔고 Desde criança eu frequentei a igreja. 주일마다 웬만하면 예배에 참. Todos os domingos eu estava na igreja. 가나에서 내가 제일 믿음 좋은 대통령으로 인정을. Eu fui reconhecido como o pastor, o presidente que teve mais fé em Gana. 나도 죄를 Mas eu pequei. 죄 사함을 못 받아. Mas ainda não recebi o perdão dos pecados. 존 아타미스 대통령 저하고 동갑이었어요. Ele tem a mesma idade da minha, 그때 몸이 너무 안 좋으셨어요. mas realmente ele estava muito ruim de saúde. 내가 조심스럽게 E 물었어요. com toda a cautela eu perguntei: 각하, Vossa Excelência, 각하께서 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? como o senhor soube que o senhor é pecador? 대통령께서 말씀하셨습니다. E o presidente respondeu: 대답은 간단했어요.
A resposta foi tão 내가 simples. 죄를 지었으니까 죄인이다. Eu sou pecador porque eu cometi pecado, não é? 제가 그걸 부정했습니다. Eu neguei aquilo. 각하 그렇지 않다. Vossa Excelência, não é isso. 대통령 주춤하시. Ele ficou atento. 대통령 제 말을 기다렸습니다. Ele estava esperando a minha resposta. 어느 나라에서 Em qual país 죄를 지은 사람 자기 죄를 정죄합니다. o criminoso se autocondena? 가나도 그렇게 하지 않잖아요. Em Gana também eles não fazem isso. 죄는 재판장이 결정합니다. É o juiz que dá a sentença final. 내가 결정은 아무 의미가 없어. Não adianta a minha sentença. 그건 그렇다. E o presidente concordou. 각하 재판장 대신 하나님께서 Vossa Excelência, Deus que é o nosso juiz, 각하의 죄를 판결한 판결문이 있는데 ele deu uma sentença final para o seu pecado. 보신 적이 있으시죠? O Senhor já ouviu sobre isso? 깜짝 놀랐어요. Ele ficou assustado. 내 판결문이라고 그래요. A minha sentença final? 각하 Sim, Vossa Excelência. 어디 있느냐? Onde está isso, pastor? 성경에 Está na Bíblia. 보기를 원하십니까? Deseja ouvir? 여러분 저는요 Pessoal, eu 정말 하나님의 은혜로 realmente pela graça de Deus, 1962년 em 1962, 19살 aos meus 19 anos, 성경을 통해 제가 사해진 것을 확실하게 ganhei a certeza que eu fui perdoado através da Bíblia. 하나님 나를 성경학교 가게 하시고 Deus me permitiu entrar no seminário, 복음 전도자가 되게 했습니다. me fez ser evangelista. 일평생 이 일만 합니다. E a minha vida toda eu somente fiz esse trabalho. 누구를 만나든지 Qualquer pessoa que eu encontrei, 장관을 만나든지 seja ministro, 대통령을 seja presidentes, 뭐 누구를 만나든지 não importa quem seja, 이 이야기만 했습니다. eu contei isso. 하나님 앞에 너무 감사해요. Tive muita gratidão a Deus. 하나님께서 제가 일한 일 여러모로 도와주시는 걸 Eu vi Deus me ajudando em todas as partes. 존 아타밀스 가나 O 대통령 presidente de Gana, o senhor John Atta Mills, 지금 하늘나라에 편안히 계시고 agora ele está descansando no céu. 올라가서 진짜 손을 잡고 Quando eu subir, eu quero pegar na mão dele. 그때 우리 같은 친구겠죠. Seremos amigos juntos lá em cima. 대통령 여러분들 만났는 Eu encontrei com muitos presidentes. 대통령은 우리가 존경해야죠. Nós temos que dar reverência aos presidentes. 많은 부분에 조심하고 E eu 생각 tomo 많이 하고. muito cautela quando eu converso com eles. 그래서 막 함부로 죄인이라서도 함부로 못 Não posso falar que eles são pecadores assim à toa. 아주 조심스럽게 Com toda a cautela eu tenho que conversar com eles. 하나님이 제게 지혜를 주셔. Mas Deus me deu uma sabedoria. 대통령께서 제 말을 들으시더라고요. E o presidente estava escutando as minhas palavras. 어느 나라에서 죄인이 자기 죄를 Em qual país o criminoso se autocondena? 그렇지 않습니다. Isso não faz sentido. 각하의 죄는 하나님이 Deus tem uma sentença final para o pecado da Vossa Excelência. 하나님께서 각하의 죄를 판결한 판결문이 있는데 Existe essa sentença final de Deus. 그걸 읽어보신 적이 있으십니까? O Senhor já leu sobre isso 깜짝 놀랐어요. e o presidente ficou assustado. 그 판결문 Esta sentença final, 어디 있어? onde está escrito? 성경에 있습니다. Está na Bíblia. 보시길 원하십니까? O Senhor deseja ver? 보고 싶다. Sim, eu quero. 각하. Vossa Excelência. 하나님은 각하처럼 죽음 앞에서 내가 하늘나라 갈 수 있을까 고민한 분들이 많아요. Tem muitas pessoas que estão duvidando da sua entrada no céu como o Senhor nessa terra. 각하 같은 분을 위해서 성경에 이 말씀을 기록하신 것입니다. Por isso Deus escreveu a Bíblia para tais pessoas como o Senhor. 로마서 3장 23절 24절 읽어줘. Eu li Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente pela sua 하나님을 graça, 값없이 의롭다 하지 못한 자. mediante a redenção que é em Cristo Jesus.
이 문구가 판결문 형식으로 됐어요. Este versículo fala sobre a sentença final de Deus. 비오는 이러이러한 죄를 지었다. Fulano tal pecou. 근데 그 죄를 지었지만 Por mais que ele pecou, 이러이러한 사정에 의해서 mas com esse processo 판결을 내리는 eu dou a sentença final. 죄를 지었지만 Nós pecamos, 예수님께서 우리 죄를 구속했기 때문에 mas Jesus Cristo remiu os nossos pecados. 하나님께서 우리를 의롭다고 하셨다. Deus está dizendo que nós somos justos. 이게 존 아타밀스 대통령 각하를 향한 하나님의 판결. Esta é a sentença final de Deus para Vossa Excelência, Senhor John Attamills. 대통령께서 너무너무 감격. E o presidente ficou muito emocionado. 이게 내 판결. Nossa, esta é a minha sentença 나는 final. 의롭다고 하셨네. Deus diz que eu sou justo. 내가 이제 의롭구나. Então agora eu sou justo. 피가 내 죄를 씻었구나. O sangue de Cristo lavou os meus pecados. 그리고 로마서 4장 25절을 읽어요. E eu li Romanos capítulo 4, versículo 25, 예수는 우리를 범죄함을 인하여 내어 줌이 되고 우리 어렵다 하지 o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 대통령 내가 왜 이걸 몰랐지? Nossa, porque eu não sabia dessa verdade. 이 성경을 로마서도 읽었을 텐데. Eu li o livro de Romanos. 또 이런 성경 너무 많습니다. Tem muitos versículos que falam sobre isso. 성경 이런 말씀이 너무너무 많은데. Na Bíblia tem muitos versículos que falam sobre isso. 간교한 사탄. Mas Satanás, de uma maneira sagaz, 성경에서 우리 눈을 다 가려. ele cegou os nossos olhos para a Bíblia. 고린도전서 6장을 찾아. Eu abri em 1 Coríntios capítulo 6. 6장 10절을 대통령에게 읽어. Capítulo 6, versículo 10, eu li para o presidente. 도적이나 탄놈한 자나 술 취한 자는 구역하는 자 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11절에 Versículo 11. 너희들 중에 이와 같은 이런 죄를 지은 사람 있다. Tais fostes alguns de vós. 근데 한국어서 그리스도 예수 그리스도 이런 우리 하나님의 성에 시선과 그리고 어렵다 하시면 어떤 자. Mas na Bíblia diz: vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 영어에서는 Na Bíblia em inglês 의롭게 됐다. diz que fomos justificados. 의롭게 됐다. Você foi justificado. 그리고 하는 말이 E diz: 큰 죄를 지었다. sim, você pecou, 그러나 mas 의롭게 됐다. foi justificado. 그 너는 씻어졌다. Foi lavado, 너는 거룩하게 됐다. fosse santificados, 의롭게 됐다. fosse justificados. 그렇게 영어에서 돼 있어요. A Bíblia está dizendo assim. 저는 그 대통령한테 영어 성경 가지고 얘기했어요. E eu falei com o presidente com a Bíblia em inglês. 그때 박광훈 목사님 통역. E naquele tempo o pastor Joseph Park estava traduzindo para mim. Não foi, pastor? Você pode relatar como foi naquele momento? 아니 Pode falar em coreano. Como foi aquele momento? Sim, foi muito emocionante. O presidente, ele estava na beira da morte. A saúde dele estava muito ruim. Estava com medo da morte. Mas você foi justificado, foi lavado, foi santificado. Pastor Park, pelo iPad, mostrou a Bíblia em inglês para ele. E ele escutando aquilo. Sim, eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado. Nossa, ele ficou tão feliz. Foi muito gratificante. O presidente, ele estava escutando a pregação do pastor Park. Você foi lavado, foi santificado, justificado. E quando ele estava escutando as palavras do pastor, ele estava sofrendo. E quando ele escutou, sim, em verdade, fui lavado, santificado, justificado. Ele estava tão feliz, ele estava em paz. Ficou com muita esperança. Eu tive muita gratidão a Deus. Quando eu ando com o meu intérprete, Joseph Park, eu tenho muitos prejuízos. Tenho que comprar 2 hambúrgueres. Tenho que comprar 2 cafés. Eu tenho que pagar muitas coisas. Já que eu não sei falar bem inglês, como que eu vou pregar inglês para o presidente de Gana? O pastor Joseph Park, ele traduziu. Nós nos odiamos, também nos amamos. Não posso odiar ele. Somente posso amar ele. Porque estamos trabalhando juntos.
E isso no idioma inglês. 에스파뇰 통역이 또 Mas eu preciso de um intérprete para o espanhol. 여러분 이제 여러 언어 저희들은 세계 제일 좋은 통역을 쓰고 있습니다. Eu tenho os melhores intérpretes do meu lado. 아주 좋은 통역입니다. Realmente ele é um bom intérprete. 너무 감격. Foi muito emocionante. 저는 지금까지 이런 한평생 살면서 Eu tendo uma vida normal. 대통령이 막 감격해 하시는 Eu vi o presidente emocionado. 정말 파라과이 페르난도 루고 대통령이 재산받고 O presidente do Paraguai, o Fernando Lugo, ele ficou muito contente quando ele recebeu o perdão dos pecados. 참 많은 대통령 Muitos presidentes. 베냉 야이보이 대통령이 O presidente de Benem, ele ficou muito feliz também escutando essas palavras. 많은 대통령의 복음을 Preguei o evangelho para muitos presidentes. 근데 다 구원받다고 말할 Não 수 posso falar que todos receberam a 그러나 salvação, 참 많은 대통령 mas muitos presidentes 재산 받고 ficaram felizes quando receberam o perdão dos pecados. 지난 봄에는 우리가 작년 봄에 Na primavera do ano passado, 토고에 eu 갔어요. fui para Togo, 토 대통령을 만나 encontrei com presidentes de Togo, 그 대통령께서 말씀도 너무 e o presidente ficou muito feliz escutando a palavra. 마침 토고 국회의장도 대통령 만나기 전에 만나. Antes de encontrar com o presidente, eu também preguei o evangelho para o presidente do conselho lá de Togo, da Câmara. 예, 정말 높고 낮은 사람 할 것 없이 Pessoas de alto escalão, pessoas de baixo escalão. 장관들 가운데 구원받은 사람 참 많아. Muitos ministros receberão salvação. 장관 어떤 여자 장관 저를 보고 자꾸 오빠라고. Uma ministra disse que eu sou o irmão mais velho dela. 예, 어떤 장관은 막 굉장히 싸웠어요. Outro ministro também acabei discutindo com ele. 자기는 죄사함 받고 다 거듭은 성령 받았다. Ele dizia que eu recebi a salvação, eu recebi o 그런데 나는 Espírito Santo, 확실하게 죄인이다. mas eu sou pecador. 근데 결국 그분들이 다 죄사함 받았어요. Mas depois todos receberam perdão dos pecados. 집에 돌아 자려고 막 눈물이 Quando eu volto para minha casa, quando eu quero dormir, eu choro de alegria. Senhor, quem sou eu? 최근에는 이렇게 정말 인터넷 전 세계 방송을 통해 Agora na internet, 수억 되는 사람 이런 말씀 참 너무 através das emissoras, 1 bilhão de pessoas estão escutando a minha pregação, Senhor. 예수님이 피를 흘려 주었는데 Jesus Cristo derramou seu sangue por 그 nós. 피로 속죄함 얻었는 노래하면서 Mesmo cantando que foi remido pelo sangue, 그 노래를 지은 사람 죄사함 받고 a 노래를 pessoa que compôs esta música também recebeu a remissão do pecado. 기쁜 날 주나 이제 다 씻었네 하면서 Feliz, feliz o dia que eu recebi a salvação. 죄인이라 Mas ainda dizem que são pecadores. 여러분들에게 이런 말씀을 정확하게 이야기합니다. Por isso nós pregamos com detalhes esta palavra. 참 많은 사람이 죄사 Muitas pessoas receberam perdão dos pecados. 매일 인터넷에 막 죄사함 받고 감격하는 Todos os dias eu estou recebendo mensagem na internet dizendo: eu recebi a salvação, eu recebi o perdão dos pecados. 얼마나 감사한지 모릅니다. É muito gratificante isso. 그래서 우리 목사님들을 이런 잘 할 수 있도록 Por isso, para que todos os pastores estejam trabalhando conosco, 하기 위해서 queremos treinar os pastores. 미국에다 저희들이 사이버 Nós abrimos a escola de teologia nos Estados Unidos. 목사님 특별히 저희들은 어떤 목회자들 한국에 불러서 한 달 동안 이런 Recebemos os pastores aqui na Coreia e durante um mês nós demos este treinamento para os pastores. 지난번에는 부르끈의 아프리카 목회 Na vez passada, os pastores que falam francês vieram aqui na Coreia para receber o treinamento. 2월 달부터 해서 Começaram pelo mês de fevereiro, 3개월 5월 달에 가야 ficaram 3 meses. No mês de maio tinham que voltar para os seus países, só que não tinha avião, passagem. 가지고 Por isso, 그 6개월 동안 ficaram 6 meses aqui na Coreia. 어떤 여자 목사님은 Havia uma pastora, 임신하고 왔어요. ela estava grávida, ela chegou grávida. 아기를 나가니까 Chegou o momento de dar à luz. 우리 교회에 있는 그 산부인 가는 병원 그 자매님 와서 아기를 낳고 E tem uma irmã da nossa igreja que tem uma maternidade e ela deu à luz nessa maternidade. 코트디부아 대사님이 E o 찾아왔어요. embaixador de Costa do Marfim, ele procurou a 근데 gente. 고맙다고 봉투를 하나 주셨는데 Ele ficou muito grato, ele deu um envelope para mim. 물질이 들어 E ali tinha dinheiro neste envelope. 그 대사님이 또 코트디부아 사람 한 사람당 O embaixador também deu dinheiro para todos os africanos que estavam aqui na Coreia. 돼 있는데 어렵다 30만 원씩 줘. Porque eles tiveram que ficar por mais 3 meses e deu dinheiro para eles.
용돈을 쓰라고 하셨습니다. deu para eles utilizarem. 그분들이 저희들 교회에 있으면서 E os pastores estando conosco aqui na Coreia 3개월 더 있는 걸 너무 행복해. ficaram por mais 3 meses. Nós ficaram tão contentes 그리고 그들 갈 때 그렇게 행복해. e voltaram muito felizes. 많은 정부가 많은 교회 목회자들이 저희들이 그것을 Muitos 배우고 governantes, muitos pastores querem aprender de nós. 작년에 우리가 월드 캠프를 할 No ano 때 passado, quando nós fizemos o acampamento mundial, 해외에서 목사님들이 826명이 오셔서 826분이 오셔서 vieram 826 pastores de fora 배 참석 다 죄사함을 받았어요. e participaram do acampamento mundial. 청소년 장관이 24명이 오셨고 Também 24 ministros da juventude e da educação. 총장님이 54명. E também 50 reitores de universidades aprenderam de nós esta educação. 이제 우리는 저희 어떤 교파를 불문하고 Independentemente de qual denominação você pertence, 교파를 별로 중요하게 para nós a denominação não é importante. 성경을 펴서 하나님 믿는 사람 Queremos abrir a Bíblia e falar sobre Jesus Cristo. 죄사함을 받으면 Se receber o perdão dos pecados, 어느 교단 상관없이 independentemente da denominação, 하나님의 자녀가 되고 se tornará filho de Deus. Irmãos em Cristo. 저는 이렇게 정확하게 죄사함 받는 일을 Por isso eu quero falar para todas as pessoas como nós podemos receber o perdão dos pecados. 특히 목회자들에게 Especialmente para os pastores, eu quero dar todo o meu coração para os pastores. 많은 목사님들이 이 사실을 깨닫고 Muitos pastores descobriram esta verdade, estão trabalhando com a gente. 아직도 모르는 분들이 E há muitas pessoas que ainda não sabem dessa verdade. 그래서 우리는 그 사이버 신학교를 하면서 Por isso, fazendo a escola de teologia, 뭐 다른 거 아니고 이 사실 전하고 a gente somente quer pregar esta verdade. 목회하는 분들 어려운 분들이 많아서 Muitos pastores estão passando por dificuldades. 학비를 아주 저렴하게 해서 Reduzimos o preço da mensalidade 목회하면서 사이버 신학 공부를 할 수 있다. para que eles possam estudar na nossa escola de teologia. 이제 많은 나라에서 우리도 이 교육 받고 싶다. Agora, muitos pastores de vários países querem receber essa educação. 어떤 교회 총회장님은 Presidente de uma denominação, 자기 교회 목회 다 이 교육 ele ordenou para que todos os seus pastores se matriculem na nossa escola de teologia. 미얀마 많은 목회자 저에게 전화해. Também muitos pastores de Mianmar me ligaram. 우리 그 학교 나가면 굿뉴스 미션하고 일할 수 있습니까? Pastor, se nós nos formarmos na escola de teologia, nós podemos trabalhar com a missão Boa Notícia? 도와드리고 싶습니다. Sim, nós queremos ajudar vocês. 그 이제 막 제가 지난 2월 달에 남미에 가서 4개 나라 Neste ano, no mês de fevereiro, eu fui para a América do Sul em 4 países para fazer o acampamento mundial. 목사님들이 너무너무 기뻐. Muitos pastores ficaram felizes. 보통 한 교회 700명 600명 그렇게 Pastores que têm igreja com 700 a 600 membros. 하기 전에 제가 거의 몇 시간씩 E eu preguei a palavra de Deus para eles no acampamento mundial. 오늘도 여러분들에게 이런 이야기 할 수 있고 Eu também hoje posso falar isto com vocês. 아마 지금 이렇게 많은 나라 방송이 중계해서 이 방송이 약 20억 가까이 되는 사람 이 방송. Eu acredito que nesta conferência também 2 bilhões de pessoas estão escutando a minha pregação através das emissoras. 이 말씀 듣는 여러분들 Para todos que estão ouvindo esta palavra, especialmente os pastores. 이제는 예수님 피가 우리 Agora o sangue de Cristo perdoou os nossos pecados. 시간이 많이 갔습니다. Já passou muito tempo. 조금만 더 이야기. Vamos continuar um pouquinho mais. 히브리 9장입니다. Hebreus capítulo 9, 11절 versículo 11. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 이 창조 속한 그 온전한 Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 모세가 시내산에 십계명 2개 돌판을 받을 때 Quando Moisés recebeu as 2 tábuas de pedra no Monte Sinai, 십계명 2개 돌판 내려가려고 ele queria descer com estas leis, 한 모세 내려보내지 않았어요. mas Deus não enviou. 40일 동안 Durante 40 dias, 하늘나라 성전 ele mostrou o templo do céu para ele. 그게 출애굽기에 나옵니다. Isto sai no livro de Êxodo. 그리고 이제 그걸 산에 내려가서 그 모양 그대로 하늘나라 성막을 지어라. E ele ordenou para que ele construísse o mesmo tabernáculo do céu na terra. 모세가 지었어. E Moisés construiu.
성전이 두 개 있습니다. E há dois tipos de tabernáculos. 하나는 하늘나라에 있고 Um é o tabernáculo celestial e o outro o tabernáculo 그때 그 terreno. 땅에 있는 것을 성막이라 그랬어요. E chamamos de tabernáculo da terra. 하늘 모양 똑같이 했는데 Ele fez 광야 igual o 생활할 때 modelo do 천막으로 céu, 가리웠기 때문에 mas já que 성막이라고. o da terra ele fez em tendas, chamamos de tabernáculo. 솔로몬 때 그 성전을 Na época de Salomão, eles levantaram aquele templo. 똑같이 하늘나라 모양을 본. Fizeram igual do modelo do céu. 근데 예수님은 Mas Jesus Cristo, 십자가에 흘린 피를 가지고 com seu sangue derramado na cruz, 땅에 있는 이 제단에 뿌리고 성막에 뿌린 게 não 아니고 aspergiu no altar do tabernáculo terreno. 하늘나라 제단에다. Ele aspergiu no tabernáculo celestial. 어떻게 차이 있느냐? Sabe qual é a diferença? 시간적으로 A diferença é o tempo cronológico. 이 땅은 시간계니까 Nessa terra existe o tempo cronológico, o tempo passa 순간만 제라시는 e é só perdoado momentaneamente. 또 제사할 때 또 제사할 Ele 때 peca, tem que oferecer. Peca, tem que oferecer. 만일 이 땅에다 피를 Se ele 뿌렸으면 tivesse aspergido no tabernáculo terreno, 우리가 죄를 지을 때마다 cada pecado cometido, 계속 죽어요. Jesus Cristo tinha que morrer de novo. 1000번, 10,000번 죽어도 모자라. 1000, 10.000 não bastariam, 예수는 그렇게 하지 아니하고 mas Jesus Cristo não fez isso. 하늘나라에 있는 성전의 피를 Ele aspergiu seu sangue no tabernáculo celestial, 거기는 모든 것이요. porque lá tudo é eterno. 이 몸 가지고 못 갑니다. Não com esse corpo. 영원히 사는 몸을 가져가야 합니다. Nós temos que ir para o mundo celestial. 모든 것이 영원. Lá é tudo lá é eterno. 우리는 속죄도 영원합니다. Também o sacrifício lá é eterno. 이 땅에서 피를 뿌렸더라면 Se ele tivesse aspergido no tabernáculo terreno, 죄를 지었다면서 예수 1000번, 10,000번 피를 뿌려도 모자라. a cada pecado cometido, ele teria que morrer e faltaria 한번 피를 뿌리면 aspergir uma vez, 영원하기 때문에 já que do céu é eterno. 영원한 속죄를 이루었습니다. Ele nos deu a eterna redenção. 자, 우리가 이번에 10장 10절 보세요. Vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 10. 이 뜻을 쫓아 예수의 몸을 단번에 들이시고 우리가 거룩함을 얻었나. É nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 11절 11. 제사장마다 매일 Ora- 자주 같은 제사 이 제사는 언제든지 죄를 Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. 제사장이 제사할 때는 이 제사는 땅에 있는 제사다 제사. Esse sacrifício que o sacerdote fazia era no tabernáculo terreno. 죄를 사하긴 하지만 Por mais que perdoava o pecado, 순간적으로 죄를 사. mas era o pecado momentâneo. 죄를 사했지만 또 죄를 또 죄인이 또 제사를 그렇게 계속해서 Era perdoado, porém, 제사할 때 a cada pecado cometido novamente tinham que oferecer esses sacrifícios. 매일 서서 성경에 자주 같은 제사를. Dia após dia se apresentava. 왜? Por quê? 이 죄는 언제든 죄롭지 못하. Porque nesse mundo jamais poderia cessar com os pecados. No versículo 오직 12, 그리스도는 죄를 위하여 영원한 제사를 드리시고 한 영원한 제사를 하는 우편에 앉으시고 Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 예수님의 피는 예수 그 피를 하늘나라 제단에 뿌려서 Ele aspergiu seu sangue no tabernáculo celestial 영원한 제사를. e sacrificou uma vez para sempre. 자, 이제 재밌는 이야기는 Algo incrível aqui, 우리 9장을 좀 봅시다. vamos ver em Hebreus capítulo 9. 구장 23절 Versículo 23. 그게 뭐라고 되냐면 O que está escrito? 자, 봅시다. 9장 23절. Vamos ver. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로 정결할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 그런 것 이런 것 더 좋은 재료로 할지니 Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com os tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. 24. 그리스도께서는 참 것을 그린 자 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 오직 참 하늘에 들어가사 이제 우리 위해 하나님 앞에 나타나시고 Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25절 25.
대제사장 해마다 다른 것에 필요서 성소에 들어간 자주 자기를 드리고 아니하실지. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26절. 26. 그러면 그가 세상처럼 자주 고난을 받아야 할 거죠. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas 이제 vezes. 단번에 제사를 드려서 죄를 없게 하시려고 세상. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. 제사장이 제사 드린 건 땅에 있는 제단에 Esse sacerdote sacrificava no tabernáculo terreno 순간밖에 죄를 e 못 somente 사하기 때문에. perdoava o pecado naquele momento. 그래서 예수는 영원한 죄를 Mas 사하기 Jesus Cristo, 위해서 para nos dar a eterna redenção, 하늘나라의 ele 제단에 aspergiu seu sangue no tabernáculo celestial. 영원히 죄가. E os nossos pecados foram perdoados para sempre. 자, 10장 다시 넘어가서 Vamos ir para o capítulo 10. 자, 여기 보면은 11절. Se nós lermos aqui o versículo 11. 제사장마다 매일 서서 성령에 작았던 제사를 드릴 때 이제는 언제든 죄를 없게 하지. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes. 죄를 사합니다. Foi perdoado. Pecou de novo. Tem que oferecer. 또 제사를 드리면 Foi perdoado. Pecou. Tem que oferecer. 예수님이 그래야 그때만 수천 번 수만 번 줘도 우리 죄 Assim, Jesus Cristo poderia morrer 1.000, 10.000 vezes que jamais seríamos perdoados. 자, 12절 Versículo 12. 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리시고 하는 우편에 앉으시고 Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 예수 영원한 죄. Ele ofereceu para sempre, aspergiu seu sangue no céu. 13절 Versículo 13. 그 후에 자기 원수다 자기 발등 Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14절 Versículo 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 영원히 하늘나라는 영원한 Para 모든 게 sempre, tudo 영원합니다. que há no céu é eterno. 모든 게 영원하기 Tudo é eterno. 하늘나라 죄를 사는도 영원. O sacrifício de Deus foi eterno. 그리고 15절 E no versículo 15, 또한 성령이 우리께 증거하시되 e disto nos dá testemunho. 16. 그날로 저희와 세울 언약이 것이요 내볼 저희 마음도 저희 생각기로 하라 하시노. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. 17. 또 저희 죄와 저희 부분 내가 다시 기억지 아니하라 하셨다. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위해 제사 드릴 것이 없느니라. Ora, onde a remissão deste já não há oferta pelo pecado. 성경은 너무 분명하게 확실하게 우리 죄를 영원히 A Bíblia está nos relatando claramente, com toda a convicção, que os nossos pecados foram perdoados. 시간이 많이 갔습니다. Já passou muito tempo, irmãos. 마치겠습니다. Vou terminar. 이 사실을 믿으십시오. Creiam nesta verdade. 우리가 해야 할 그것뿐. É a única coisa que nós podemos 이 fazer. 복음을 Que este evangelho, 아마 오늘 또 여러분 다시 그 que vocês possam escutar de novo esta pregação, 좀더 정확히 estudem melhor, com mais detalhes, 여러분 가족들 para a sua família, para os seus amigos. 누구에게 Preguem para todas as pessoas. 이 복음 안에서 다 죄사함 받고 Que todos possam receber o perdão dos pecados dentro deste evangelho. 예수님이 가장 가슴 아프게 생각하시는 O que deixa Jesus Cristo chateado? 우리의 십자가에 못 박혀 죄를 사해 Ele perdoou todos os nossos pecados na cruz. 죄인이라고 하는 건 Mas quando ele escuta que somos pecadores, ele fica chateado. 그래서 저는 예수님의 마음을 Quando eu vi o coração de Jesus, 난 한평생 이 이야기만 해야겠다. para o resto da minha vida eu tenho que falar sobre esta verdade. 예수님이 기뻐하시고 E ele se agradou de mim. 저를 많은 면에 도와주시고 Ele me ajudou em todas as partes. 이번에도 5월 달에 또 이번에 많은 분들이 이렇게 No mês de maio, também no segundo semestre, muitas pessoas estão escutando essa pregação. 코로나로 세상이 참 어두워졌고 O mundo, por causa do 사업이나 corona, 모든 está em 면에 trevas. 고민하는 사람이 많은데 A economia está passando por tanta dificuldade. 하나님은 이번 계기를 통해 많은 분에게 복음을 전할 기회. Mas Deus está dando oportunidade para pregar este evangelho nesse momento oportuno. 제가 이렇게 복음을 전할 수 있도록 많은 방송국에서 중계해 준 방송국에 대해서 Eu agradeço 감사를 드리고 às emissoras que estão transmitindo as minhas pregações. 또 앞으로도 제 설교를 방송하려고 부탁하는 방송국이 Também tem 많아서 muitas emissoras que estão pedindo as minhas pregações. Eu 감사합니다. tenho muita gratidão. 온 세계 사람이
para todo 다 이 mundo. 복음을 받고 Todos possam receber este evangelho, o perdão dos pecados, 하나님께 감사하는 possam agradecer a Deus, 섬기는 분들이 되기를 que todos possam viver assim. 기도하겠습니다. Vamos orar. 주님 Senhor, 감사합니다. te agradecemos. 예수 행하신 기한이 너무 아름답고 귀합니다. É muito precioso o que o Senhor fez por nós. 이 복음을 전했습니다. Pregamos este evangelho, 이 Senhor. 복음 안에 서게 Que 하시고 nós possamos estar dentro deste 우리 evangelho. 모두가 예수 피로 제 사함을 받은 걸 믿고 Que nós possamos crer na remissão dos nossos pecados, Senhor. 예수님 은혜를 입고 복을 받게 Queremos receber a tua graça e pregar o evangelho. 가나 대통령처럼 Como o presidente de Gana, 페르난 루고 대통령 como o presidente Fernando Lugo, 야니 보니 정말 베닝 대통령 como o presidente de Benem, a Vossa Excelência Yaboni. 제 사함을 받으셨습니다. Muitos presidentes receberam perdão dos pecados. Te agradecemos. 복음을 위해 살게 해주고 Que nós possamos viver para o 이 evangelho. 복음을 듣는 모두에게 성령으로 충만히 Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dos 주님께 ouvintes. 감사합니다. Nós te agradecemos, Senhor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Muito obrigado a todos.